Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém? É motivo de alegria de estarmos nesta madrugada de domingo, dia 29 de dezembro, último domingo do ano de 2024. Louvando e sendo grato ao nosso Deus por esta rica oportunidade. Vamos trazer aqui uma mensagem de reflexão para os nossos corações. Encontra-se hoje Carta Paulina à Igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo falando para aquela igreja que é para nós, Igreja de Cristo. Amém? Encontra-se no capítulo 4 de Efésios, verso 17, a seguir, assim está escrito: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que há em Cristo Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos, e a seres renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amém? Oremos. Pai, a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, lâmpada que clareia os nossos caminhos. A tua palavra nos limpa, nos alimenta, nos santifica. Pai querido, e ela não volta para ti vazia. E nesta hora eu te peço em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha tomar as mentes e os corações de todos os irmãos e amigos da Web Rádio El Shaddai, os de perto e de longe, do Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Pai, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, e não volta para ti vazia. Santifica todos pela tua palavra. Toma as mentes cativa a ti, Senhor. Repreenda todo espírito da religiosidade,
todo espírito roubador da semente, do bloqueio, coloca sede e fome nos corações pela tua palavra. É o que eu te peço. Já sou grato a ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, nesta oportunidade falaremos a respeito de nova criação. Nós sabemos que quando estamos no mundo, estar no mundo é fazendo, praticando os costumes, as tradições do mundo. A palavra de Deus diz que nós, quando conhecemos a verdade, João 8,32, e a verdade, ela nos liberta. Liberta da prática pecaminosa do pecado, porque todo ser humano, sem exceção, pecaram. Romanos 3:23. Mas por meio de Jesus, naquele sacrifício vicário na cruz do Calvário, ele liberta todos que nele crê, que nele, aleluia, põe a tua confiança, a esperança e, acima de tudo, aceita a sua disciplina do ensinamento. O que ocorre é que a nossa natureza, a natureza caída, que é a nossa, exatamente, carne, ela é inclinada para o mal. E por isso é necessário que o Espírito Santo tenha domínio da nossa natureza caída. Mas para isso precisa que você e eu venha fazer a nossa parte. E a nossa parte é consagrarmos a nossa vida ao Senhor com jejum, com oração, palavra e, acima de tudo, nos separando dos costumes e tradição do gentio. Estamos prestes a findar mais um ano. E é costume do gentio, todo virada de ano, fazer festas como os pagãos, fogos, bebidas, regada a muita festa, comida e também neste rito está prostituição, drogas, brigas, porque tudo isso está atraindo Satanás, porque aonde tem bebida, drogas, orgia, aonde tem mentira, traição, o diabo está no meio. Então a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Nesse mesmo capítulo que lemos de Efésios 4, verso 27. Então a Bíblia, única regra de fé, para todos que creem em Jesus. E acima de tudo, não é só crer, é obedecer. Quem quer morar com ele no céu. Então temos que, como regra, a Bíblia. Por isso, amados irmãos e amigos ouvintes, eu, em nome de Jesus, precisamos realmente ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Como disse Tiago 1, verso 23. Darei um tema a esta mensagem. Exatamente
que diz assim: deixando o velho homem e vestindo o novo. Sabemos que, quando encerra o relógio, cruza meia-noite do dia 31 próximo, aí 1 segundo após é o novo ano, não é isso? Então vamos fazer como o relógio, quando cruzar meia-noite, deixa para o ano que se passou, de 2024, toda a carnalidade, paixões, mentira, vícios, e aí vamos ser nova criação para servir a Deus Pai por meio do Filho, através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deixando o velho homem e vestindo o novo. Por isso o apóstolo Paulo diz, no texto que lemos, de Efésios 4:17, que temos, isso não é um pedido, é uma ordenança divina. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não viva mais como o gentil, que não viva mais como o gentil, que vive na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do coração. Primeiro, o evangelho tem sido pregado em tempo e fora de tempo. Em João Evangelho 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. No capítulo de Gálatas 5, verso 1 diz: foi para a liberdade que Jesus nos libertou. E não caiamos de novo no jugo de escravidão. Meus amados, na verdade, Deus deu ao ser humano livre arbítrio. Mas se você permanecer no seu livre arbítrio para fazer tudo que fazia outrora, como faz o gentil, logo vocês estão separados da vida de Deus. Não deixe que ninguém os engane, porque na verdade a Bíblia é a única autoridade na terra para todo ser humano, principalmente os que querem morar no céu. Se não querem morar no céu, então continue como os gentis, na vida dissoluta, fazendo o que lhe dá na sua cabeça, nos seus pensamentos, o desejo das paixões carnais, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6:12, ele diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Aleluia. O apóstolo Pedro, corroborando com Paulo, na sua segunda carta, e no capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19, ele diz: prometendo-lhes liberdade, o homem, que é o ser humano, torna-se escravo de tudo aquilo que os domina. Então é esse costume, essa tradição de Réveillon,
soltar fogos. Isso é uma festa pagã, tradição gentil, e não começou no Brasil. Por exemplo, essa festa é do século, por exemplo, vamos ver aqui, glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então esta festa é uma festa pagã. As primeiras celebrações de fim de ano remontam às festas pagãs romanas, em honra a Saturno, que era um deus que eles cultuavam, que começava no dia 17 de dezembro e assim ia até o final do ano. O que ocorre é que na Idade Média, século 17 ao século do século 17 ao século 15, a Igreja Católica restabeleceu uma vigília que começava na época 25 de dezembro, inspirada pelas vigílias judaicas. Mas no século 17, o termo Réveillon surge na França, significando vigília ou noite de vigília. Esse é o significado do Réveillon. E no século XVIII, o Réveillon se torna uma tradição francesa. Agora não é só em Roma, não é exatamente só na França, agora vem também exatamente para os demais países. E no Brasil, começou no século XIX. O Réveillon introduzido por imigrantes europeus. Em 1920 a 1930, o Réveillon se populariza no Rio de Janeiro, com festa em praias e hotéis. O Réveillon se torna tradição nacional, com transmissão televisiva e shows. É o que nós vemos nos dias atuais. Só que hoje a coisa se tornou uma proporção tão grande que, na verdade, observamos que essas festas, pessoas vêm de países para o Brasil, e o recordista desta festa em praias é Rio de Janeiro, Copacabana. É esperado nesta época entre 2 a 3 milhões de pessoas, e por um período de 12 a 15 minutos aproximadamente, muitos fogos. E geralmente nesta época tem naufrágio, tem morte, tem exatamente porque é uma festa que abomina ao nosso Deus. E mais um detalhe importante, presta atenção, muitos, inclusive crentes, tomam banho de praia na virada do ano. Existe um ritual satânico aonde as praias, principalmente aonde essas praias, elas são relacionadas para esses fogos, concentrações de pessoas,
festa, bebida. Existe uma tradição aonde pessoas adeptas de Iemanjá, que é um demônio, aonde eles dizem que é rainha do mar. Não existe rainha do mar, existe o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do céu, da terra e das águas. E o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno, amém? O Messias, o ungido de Deus. A Bíblia diz, Salmo 24, verso 1, do Senhor é o céu, melhor dizendo, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e sua plenitude. Então, o diabo é mentiroso e é ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então essas águas, se você realmente professa Jesus, sabe que existe tanto o mundo espiritual quanto o físico. E essas consagração que eles fazem pedido, entre aspas, para esta rainha das águas, que é um demônio, Iemanjá. Então, muita gente morre afogado, depois várias doenças, porque essas águas ficam contaminadas. E não venha me dizer, tudo que eu botar a planta dos meus pés será abençoado. Não é por aí que funciona, porque Deus não está nesse negócio. Então, aonde Deus não é glorificado, Ele não está no negócio. Então, essa festa, ela começou muito tempo atrás e foi introduzida no Brasil no ano de 1900, aleluia, exatamente 1950, a partir daí. E observamos que se gasta milhões em fogos de artifícios, quando muitas crianças morrem por falta de atendimento médico, por falta de alimento, por conta que o governo só está interessado em comércio, porque o turismo dá muito dinheiro. Essas festas pagãs, regada de bebidas, nesta época, inclusive as diárias de hotéis, ela passa a custar em média 3 a 4 vezes mais do que um tempo normal, baixa estação. Então o povo está cego na mente, gasta exatamente nos prazeres da carne. Interessante que esses fogos não duram mais do que em média 15 minutos. E não é só em Copacabana, em todo o estado brasileiro. Mas lá é o ápice. Mas tem São Paulo, Salvador, Recife, em todo o Brasil. Então, se fosse pegar esse dinheiro que é queimado literalmente nessas festas pagãs e fosse injetado na saúde, no emprego, na segurança, tínhamos um país bem melhor. E sem contar que nesse tempo, nesse período, muitas pessoas descem à sepultura e o pior, sem salvação, sem Jesus. Porque se desce à sepultura sem Jesus, não tem salvação, segue-se o juízo.
Mas enquanto há vida, há esperança. Então, meus amados, não deixe que o diabo continue os enganando, porque ele tem muitos súditos professando uma fé mentirosa, igrejas que não glorificam o Deus Altíssimo, porque tem igreja para todos os gostos. Tem a mãe de todas as religiões, que é a Igreja Católica. A palavra católico significa universal. Então, quando as pessoas não se assumem que ela é, por exemplo, as fé de matriz africana, candomblé, umbanda, quimbanda, são católicas. Quando as pessoas não se assumem que é maçom, é católico, então tá tudo certo lá. Mas também tem igreja, entre aspas, dizendo ser evangélica, aonde homem pode casar com homem, mulher casa com mulher. Lá, pecado não tem problema. Tá tudo certo. Só tem um porém. Não pode entrar no céu. Pode fazer tudo isso na terra, mas para o céu não pode. Porque para o céu o caminho é estreito. A porta é apertada. Jesus já tinha falado isso, tanto em Lucas quanto no evangelho que escreve Mateus. Em Mateus capítulo de número 7, e no verso 13, e também no verso 14, Jesus disse assim: entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Aleluia! E são muitos os que entram por ela. Como é estreita, como a porta é estreita, e o caminho que leva à vida são, aleluia, como é estreita a porta, e apertado é o caminho, como é estreita a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e essa vida eterna, são poucos os que a encontrem. E o verso 15 ele deixa uma advertência: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro é lobo devoradores. Só querem saber de dinheiro, não tão preocupados com as almas. Mas existe a igreja remanescente. O problema é que nós temos uma maioria evangélica, digamos, que são analfabetos, biblicamente falando, porque não lê Bíblia. E aí é levado por várias doutrinas de homens e de demônios. Meus amados, mas a Bíblia, ela está disponível para todos. Por isso Jesus disse em João 5, e no verso 39, estudem cuidadosamente as Escrituras, porque dela vocês cuideis de ter vida eterna. E são elas as Escrituras que testifica, que fala de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele foi nos dado por Jesus para nos guiar pelo caminho do Senhor. Em Romanos capítulo 8, e o verso 14 diz: todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses
são filhos de Deus. Se não é guiado pelo Espírito Santo, mas é guiado pelo seu próprio Espírito, ou pelo Espírito do Anticristo, não são filhos de Deus. Pense nisso. E o Espírito jamais vai nos impulsionar para estar no meio dos ímpios, junto e misturado. E ainda correndo o risco de se contaminar com as águas consagradas a demônios. Porque está bem claro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 14 a seguir, diz que tudo que é consagrado a ídolos é consagrado a demônios e não a Deus. Não esqueça disso. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar que agora, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que surgem coisas novas. Então tudo se fez novo. Aquele que roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que fumava não fuma mais. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que mentia não mente mais. Porque o mentiroso é filho do diabo. João 8,44. Meus amados, a porta é estreita e o caminho apertado. E a boa notícia que tanto a porta quanto o caminho vão permanecer estreito e apertado. Amém? Deus seja louvado. O salmista Davi, o maior adorador da velha aliança, rei Davi, e o maior salmista, sozinho, inspirado pelo Espírito Santo, compôs 73 salmos. E esse salmo primeiro é de Davi. E no verso primeiro está escrito assim: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa bem feliz. O homem, ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Verso 2: antes o teu prazer é na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor, a Bíblia, a única regra de fé. Então a Bíblia, que tem deixado, muitos têm deixado de lado. Então aqui, neste livro, ele pode realmente te libertar. O diabo faz de tudo para que o ser humano não leia este livro, porque este livro é a palavra de Deus. É a bússola do crente para morar no céu. Amém? A pergunta que eu faço: se o texto bíblico está dizendo que não devemos realmente seguir os conselhos dos ímpios, não devemos estar no meio deles e nem assentado na sua roda, e você que se diz cristão, está fazendo o que nesse Réveillon? Melhor dizendo, vai fazer o que nesse Réveillon? O Réveillon, meus amados, é para o crente estar nas suas denominações, de joelho, sendo grato a Deus por mais um ano que passou, de livramento, um ano que o Senhor nos sustentou com as suas poderosas mãos.
nos dando saúde, nos dando a tua paz. Jesus disse em João 14, verso 27, deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não a dou-la como o mundo dá. Não tenha medo, e nem se atemorize o vosso coração. Amém? Então, se está nesta festa, está entristecendo o Espírito Santo. E cuidado, porque quando ele não tem liberdade na vida do crente, ele abandona. Não apagueis o Espírito, disse Paulo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 19. E apagar o Espírito Santo não é não dar liberdade a ele, não é deixar ele nos guiar, é fazer o que nós queremos. Então, meus amados, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo, ainda escrevendo, agora a igreja de Colosso, parece que o discurso é o mesmo, mas realmente tem algo a acrescentar aqui. Em Colossenses capítulo 3, apesar que o assunto é o mesmo, santificação, mas ele diz assim, a partir do verso de número 6, quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Igreja não são as paredes, igreja é ajuntamento de pessoas, aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, Mateus 18, 20, ele está no nosso meio. Por exemplo, nesta reunião de fim de ano, ele não está não, porque o nome dele não é glorificado. Aleluia! Então diz assim, Colossenses 3, verso de número 6, e é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram, passado, as quais vocês praticaram no passado, quando costumava viver nelas. Mas agora, abandone todas estas coisas, a ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. E essa imagem aqui não é escultura, não. A imagem e semelhança refere a algo espiritual. Porque o Senhor, quando criou o primeiro homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e aí ele virou a alma vivente. É isso que a palavra está dizendo. Semelhante à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, em Cristo, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos que proferem a fé nele.
que lhe obedece. Então não importa que nós éramos antes, mas quando viemos para Cristo, agora passamos a ser um em corpo, alma e espírito. Então todos passam a ser igreja. Não é mais povos, nações. Aleluia. Portanto, verso 12 de Colossenses 3, como povo escolhido de Deus, santo, essa palavra deriva do hebraico. Santo quer dizer separado. E porque você está junto e misturado. Se você é santo, não pode estar junto e misturado. Porque treva e luz não combinam. Jesus disse que quem está nele está na luz. Quem nele não está, está nas trevas. Treva e luz não combinam. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo, que é separado, e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suporte-se uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Sabe como foi que Ele nos perdoou? Morrendo por todos nós, na cruz do Calvário, e com seu sangue nos purifica de todo pecado. E na cruz do Calvário, Ele cravou os seus e os meus pecados. Porque quando confessamos com a nossa boca e cremos no coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, aí somos salvos. Romanos 10, verso 9. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a remissão dos pecados. Amém? Aleluia. Então, acima de tudo, Colossenses 3, verso 14. Acima de tudo, porém revista-se de amor. Não é paixão, é amor. Amor cuida, não mata. Quem ama não trai. Quem ama realmente não mente, não mata. Quem ama cuida. Acima de tudo, porém, revista-se de amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membro de um só corpo, e seja agradecido. Verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, a Bíblia, e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hino, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. E tudo, é tudo mesmo, e tudo que fizerem, seja em palavras ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meus amados, lembre-se de uma coisa. Aqui vou lhe dar um conselho. Mesmo que você não participe desse Réveillon, mas no dia 1º, de preferência, vá à praia depois de 48 horas.
e mesmo assim ore a Deus para tirar toda impureza, consagração que é colocado nesse dia, na virada do ano, que eles vão colocar essas consagração no mar, dizendo que é para prosperidade, dizendo que é para ter sorte. Não existe sorte, existe bênção. Não existe azar, existe maldição. Deuteronômio, repetição da lei, seu capítulo de número 11, verso 26 e 27, está escrito: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, as bênçãos te seguirão. Mas se for rebelde, ouvir a palavra e não obedecer, virão sobre vocês maldição. Então, bênção está em obedecer a palavra de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. Primeira carta de João 5, verso 3. O mandamento dele é: ame o próximo como a si mesmo. Porque quando amamos o próximo como a nós mesmos, estamos cumprindo o único mandamento. Porque o amor vem de Deus. Romanos 5:5. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E Jesus, ele deu um mandamento. Em João Evangelho, capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou: amará o teu próximo como eu vos amei a vós. Vós sereis meus discípulos, se amardes uns aos outros. Amém? Deus seja louvado. Então, meus amados, tudo aquilo realmente que tira Deus do centro é idolatria. E essa festa é uma festa idólatra. As pessoas estão idolatrando o ano, a virada de ano, dizendo que o ano traga coisas boas. Ano não traz coisa alguma, só muda o ciclo de 2024 para 2025. Quem lhe abençoa, quem lhe traz paz, quem lhe dá saúde, quem supre as suas necessidades é Deus. A Bíblia diz: se Deus não edificar casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha os guarda. Pense nisso. Salmo 127, verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que quando ouvimos o mandamento do Senhor, que é a sua voz, e obedecer, as bênçãos, ela nos segue. Mas essas bênçãos, muitos pensam que é só material. A maior bênção, meus amados, é você e eu ter o nome escrito no livro da vida, ô glória. Dinheiro não paga. Ninguém pode comprar uma alma para Deus. Está escrito, Salmo 49, aleluia. E o verso 7 ao 9 está escrito assim. Salmo 49, verso 7 ao 9. Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Aleluia! Pois Jesus, ele comprou
comprou com seu sangue povos, tribo, língua e nações. Mas para isso precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que só Jesus é Ele que salva, é Ele que perdoa pecado, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá livramento, é Ele que nos dá paz e prometeu nos dar vida eterna. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria e não cumpriria? Ele responde, Mateus capítulo 24, verso 35, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus amados, vamos deixar os costumes do gentio. É melhor obedecer do que sacrificar. Mais uma vez lembrando, não é apenas estar lá vendo fogos, é uma festa pagã. E além do mais, a praia, aonde esses eventos estão acontecendo, e mesmo em outros lugares, o inimigo astuto, que o serve, está fazendo consagração, colocando nas águas oferenda para que o diabo destrua vidas, afogada através de acidente, através de envenenamento, através de brigas, através de roubo. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Então vamos obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, verso 22. E o verso 23 diz, porque a rebelião para Deus é como obra de feitiçaria. Pense nisso. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre, hoje e eternamente. Então, meus amados, melhor é estar na presença do Senhor, sendo grato a Ele por mais um ano de vida, por todos os livramentos visíveis e invisíveis que Ele tem nos dado, pela saúde, pelos alimentos, pelas vestes, aleluia, inclusive pelo Teu Santo Espírito, o qual Ele nos deu como garantia, que é o penhor da nossa salvação. Como está escrito, Efésios capítulo 1, verso 13. Quando vocês ouviram o Evangelho da verdade, e nele creste, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, a garantia da nossa salvação. Por isso não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado, aleluia, para o dia da redenção. E se está junto e misturado no meio dos pagãos, dos ímpios, está entristecendo o Espírito Santo. Porque lá, nessas reuniões, nesses ritos, tem palavrões que entristecem o Espírito Santo, bebedice, prostituição, brigas, morte, roubo. E Deus não está nesse negócio. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, aos Coríntios, aleluia, no seu capítulo 15, verso 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Aleluia.
A Bíblia é clara, não anda dois juntos se não estão de acordo. Se você não professa Cristo, então não podemos andar junto, não podemos compartilhar com os mesmos espaços, com os mesmos costumes, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Meus amados, vamos nos santificar mais. E encerrando esta mensagem, Tiago, ele nos dá um conselho. E ele diz assim, Tiago capítulo 1. Aleluia! E o verso 22 a seguir. Glória a Deus. Começarei pelo verso 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. Aleluia! Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai logo, esquece a sua aparência. Mas o homem que observa, aqui é ser humano, que observa atentamente a lei perfeita e traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo que a ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e das dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, pela prática, pelas tradições. Amém? Essa é a religião perfeita. Cuidar das viúvas, dos órfãos na sua dificuldade e não se deixar corromper com as práticas deste mundo. A Bíblia diz, primeira carta de João, capítulo 5, 19, que o mundo inteiro jaz no maligno, está no maligno. O diabo tomou conta deste mundo por conta do pecado. Aleluia! Amados, encerrando esta mensagem, Pedro, primeira carta, capítulo de número 5, e o verso 8. Sede sóbrio, equilibrado, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é leão, mas está bramando como se fosse, rugindo, querendo tragar vidas. Por isso Paulo diz, não dê lugar ao diabo. E ser sóbrio é não beber. Ser sóbrio é ser equilibrado. Ser sóbrio é estar longe exatamente dessa, digamos, esse costume, essas tradições, essa muvuca, a expressão mundana. Aleluia! Fugir da aparência do mal. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo, para encerrar, em Efésios capítulo 4,
Glória a Deus. E ele nos exorta para deixar os costumes do gentio. Verso 17 de Efésios 4. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como o gentio, os pagãos, que vive na sua futilidade dos seus pensamentos. Estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, abandonar isso, a despir-se do velho homem, que se corrompe com desejo enganoso, e ser renovado no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, ser justo, em santidade, separado, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E o verso 27 diz: não dê lugar ao diabo. Amados, lembre-se que nesta época as praias, as águas estão contaminadas, consagradas a demônios, a esse demônio chamado Iemanjá, que não traz coisa alguma. O diabo veio para fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Lembre-se disso. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida plenamente. Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. João 10, verso 10 e 11. Amém? Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo continue bradando, falando aos corações. Farei uma breve oração. Pai, um prego tu rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Que teu Espírito Santo, Senhor, brade nos corações. Tira o bloqueio. Tira o espírito roubador da semente. Abre o entendimento. Aquebranta os corações. Dá temor, Senhor. Dá um espírito de submissão à tua palavra. Pai, guia todo pelo teu Espírito Santo. Anula a ira, a fúria do inimigo. Ajuda os que estão fracos na fé. Levanta os caídos. Traz de volta o distanciado. Paz para o atribulado. Fé para os incrédulos. Provisão para os necessitados, Senhor. E cura os que estão enfermos. Porque o Senhor é o Deus que perdoa pecado e cura toda a enfermidade. Senhor, tu é o Deus de perto e também de longe. E que anjos poderosos, serafins, querubins, arcanjos, milhares, milhões e milhares, estejam no ar, no mar e na terra, à frente e à retaguarda de cada ser humano, crente ou descrente, do maior ao menor, o de perto e de longe, seja no ar, no mar ou na terra, para guardar saída e chegada e livrar de todo mal. Repreende o espírito de morte, de acidente, o espírito do suicida, do ciúme, Pai, todo espírito de fornicação, de adultério, de bebedice, das drogas, Pai, em nome de Jesus, guia todo pelo teu Espírito. Senhor da glória, continua estendendo as tuas poderosas mãos para salvar.
para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro e já te agradeço, Senhor. Fica conosco e continua bradando nos corações, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe e que o Espírito Santo complete a obra em nossos corações. Fique todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Shalom, Adonai. E até a próxima. Querendo Deus. Amém?